Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Zika Vírus, Visão Espírita, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 18 de fevereiro de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, na sede da Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. A nossa vida, ela é cheia de tantas atribulações e de tantas tribulações que fazem com que a gente muitas vezes passe pela existência sem se dar conta do conjunto de oportunidades que a vida nos oferece para que a gente faça o bem. A vida vai escoando por entre os nossos dedos, nós vamos vivendo cada dia sem nos darmos conta de que aquele dia não volta mais, e quando percebemos, nós já estamos praticamente de partida. A vida escapou por entre os nossos dedos e a gente não vai mais conseguir ser criança novamente, não vamos voltar a conviver novamente com os nossos pais como poderíamos. As coisas que a gente poderia ter feito pelos nossos filhos quando pequenos, não vai mais ser possível refazer. E todo o conjunto de experiências que passaram por entre os nossos dedos foram oportunidades que nós perdemos. Mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de fazer muita coisa boa no tempo. E é muito gostoso quando a gente vai amadurecendo e tem a oportunidade de relembrar a nossa vida e relembra as coisas boas que fez, os momentos felizes, os nossos acertos, as nossas boas decisões, aquilo que nós fizemos que nos engrandeceu enquanto pessoa. E é nessa mescla entre erros e acertos que a gente vai vivendo, que a gente vai passando os nossos dias e que a vida vai se dando. Mas a doutrina espírita vem dizer para nós que, diferentemente do que nós imaginamos, nós chegamos à Terra com um propósito, nós temos uma razão pela qual viemos até aqui. Nós estamos na Terra, estamos vivendo essa existência porque existe um propósito para a nossa vida, existe uma razão pela qual nós estamos na Terra. Há um motivo pelo qual viemos. Esse motivo não significa dizer que seja uma coisa socialmente grandiosa, que a gente diga, nossa, sou eu que tenho a cura do câncer, sou eu que vou fazer a paz do Oriente Médio. Não, às vezes a nossa missão é uma missão grandiosa, mas grandiosa na minha história de vida. É eu me resolver com um filho, eu me resolver com meus pais, é eu me resolver comigo mesmo, é eu conseguir construir uma vida harmoniosa em redor de mim, é eu vencer um vício que eu arrasto há tantos milênios nas diversas encarnações. E aí, nesta existência, eu venho com determinadas condições para que eu consiga dar cumprimento a essa atividade, ou até um período no qual eu venho para me refazer, para me reconstruir, para que eu consiga ter a oportunidade de me refazer enquanto pessoa que sou. E o que fala o Espiritismo sobre isso? O Espiritismo diz que a gente vai vivendo, vai passando por essas experiências, os dias vão se sucedendo. Tá feio? Não, estou vendo que está aparecendo. Os dias vão se sucedendo e, de repente, a gente até vai apagando da memória as coisas que a gente fez que a gente não gosta de lembrar, aquilo que a gente fez e que nos incomoda, a gente vai tentando não pensar muito e vai colocando para debaixo do tapete muitas das coisas que nós fizemos e que não foram as melhores opções. Só que, segundo o Espiritismo, chega um momento em que a morte nos alcança. Tá ruim mesmo.
a morte nos alcança. E quando a morte nos alcança, o que ocorre conosco? A gente vai se defrontar do lado de lá da existência com a nossa própria consciência. A nossa consciência, segundo o Espiritismo, é a instância do nosso ser que vai permitir a nós... Isso é pincel atômico. Deixa. A nossa consciência vai permitir a nós que a gente consiga com mais nitidez perceber o que foi que nós fizemos, o que fizemos de certo, o que fizemos de errado, porque às vezes a gente acha que agiu certo ou acha que agiu errado, mas a nossa consciência sabe o grau de culpabilidade que a gente tem. Diz o Espiritismo que à medida que a gente vai se desenvolvendo enquanto pessoa, essa consciência vai se tornando mais nítida. A lei de Deus, ela já existe dentro das nossas consciências, mas é a vivência, a nossa história de vida, que vai despertando dentro da nossa consciência o que a gente faz de certo e o que a gente faz de errado. Quanto mais a gente sabe, mais a nossa consciência desperta e, portanto, mais ela nos cobra. É isso que, segundo o Espiritismo, significa a frase de Jesus: aquele que muito sabe, muito será cobrado. A quem muito será dado, muito será cobrado. Por quê? Quando nós temos muito conhecimento, a nossa consciência vai nos cobrar de maneira mais efetiva. E, ao mesmo tempo, vai nos valorizar muito positivamente nos acertos que a gente faz. Por isso, a gente não deve ter medo de conhecer, porque o conhecimento não nos conduz simplesmente a uma cobrança da consciência. O conhecimento nos conduz a acertos. É muito mais fácil acertar sabendo do que acertar não sabendo. Então, é verdade, quando se sabe, a cobrança é maior. Mas quando se sabe, se acerta muito mais, fazendo com que nesse processo seja bastante positivo a gente tentar fazer um trabalho de conscientização da nossa intimidade. E é dentro dessa perspectiva que o Espiritismo nos fala que, didaticamente, do lado de lá da vida, nós vamos encontrar os indivíduos em 4 situações distintas. Existem aqueles de nós que desencarnamos e que chegamos do lado de lá e dizemos: acertei demais, fiz muita coisa certa, estou muito satisfeito com o que fiz. E os mentores vêm nos receber e dizer: parabéns pelo que você fez, você realizou um trabalho maravilhoso, você fez uma coisa ótima, você acertou muito, você passou por provas muito difíceis e você saiu muito bem na quase totalidade delas, errou pouquinho, você está ótimo, meus parabéns. Essas almas, que são as chamadas almas nobres, elas existem na Terra. Elas não são muito comuns, mas existem. Existem espíritos que encarnaram na Terra que eram espíritos de uma evolução incrível, que quando desencarnam, chegam ao mundo espiritual, são recebidos com festa por aquilo que fizeram, a alegria por haverem realizado de maneira satisfatória aquilo que deveriam fazer. Quando se fala que é sucesso, não é sucesso de chegar rico do lado de lá. Muito bem, vamos ver, olha só, tem helicóptero, tem fazendas, você está de parabéns? Não, são vitórias internas, são vitórias morais, são vitórias da dedicação, da capacidade de superação. Essas almas nobres não são muito comuns na Terra, mas nós temos uma quantidade de espíritos que têm esse tipo de perfil. São almas, não podemos dizer assim que ela é rara, mas elas não são muito abundantes na Terra. Nós temos um segundo grupo, que são aqueles que se apresentam no mundo espiritual numa condição mediana superior. Eu tenho espíritos que chegam do lado de lá em que eles estão medianamente bem, mas quando a gente faz as contas, o saldo é positivo. São aqueles dentre nós que desencarnamos e que o número de acertos é maior do que o número de erros. Fez um monte de bobagem, mas também acertou muito. Então são espíritos que vêm, eles estão assim, estão mais do que menos.
essas almas são mais numerosas do que o primeiro grupo. São aqueles que vêm para a Terra e quando desencarnam, são pessoas que tiveram um coração grandioso, fizeram muitas coisas, têm seus defeitos, têm suas coisas, mas no cômputo geral daquilo que realizaram, produziram muitas coisas positivas. Há um terceiro grupo. O terceiro grupo são aqueles que chegam do lado de lá medianamente inferiores. São aqueles que desencarnam e do outro lado da vida, a soma dos acertos e dos erros da negativa. Fulano até que acertou, mas fez muita bobagem. Meu Deus, se perdeu em muitas coisas, fez muita besteira, muita. Nem precisava mais, mas fez. Errou demais. Mas é um espírito que até, em algumas coisas até se saiu bem, mas traz muitas lacunas, traz muitas fragilidades. Esse grupo é bem mais abundante do que os outros dois. É a quantidade maior da Terra, é dos espíritos nessa condição. Não que a humanidade ela seja assim tão frágil, mas é porque na Terra encarna um tipo de espírito que tem esse perfil. É como se a Terra fosse uma escola e nessa escola só tivesse mau aluno. Imagine que a gente chegasse numa escola e dissesse, não, os maus alunos para cá que estão atrapalhando muito, bota todo esse pessoal do lado de cá. Aí a gente faz uma sociedade egoísta, uma sociedade orgulhosa, uma sociedade que não consegue dividir, uma sociedade que tem tantos problemas sociais. A nossa indiferença pela dor do semelhante é o grande indicativo de que somos uma sociedade doente. Nós não nos comovemos com a dor dos outros. Nós não temos esse perfil de sermos pessoas muito sensíveis com a dor do semelhante. É uma característica nossa, do nosso perfil psicológico. E esse grupo, esse terceiro grupo, os medianamente inferiores, é um grupo bem abundante no mundo espiritual. E existe um quarto grupo. O quarto grupo é aquele grupo das almas realmente inferiores. São aqueles que eles fazem as coisas e dizem, fiz e faria de novo, porque comigo é assim. Eu gosto de ser do jeito que eu sou. Tá certo? Eu sou assim e acabou-se. Quem não gostar que saia do meu caminho. Então esse grupo, ele não é um grupo, por incrível que pareça, tão numeroso na Terra. Esse grupo não é o grupo mais abundante. É um grupo que tem bastante espíritos, muito mais do que as almas nobres, mas não é o grupo mais abundante na Terra, porque se fosse a gente estava perdido. Então eles quando vêm fazem muito estrago, porque eles não são só medianamente ruins, eles são deliberadamente maus. São deliberadamente maus. Não necessariamente suicidas. Às vezes você pode encontrar uma pessoa suicida que esteja na condição de medianamente inferior. Eu dou um exemplo. Santos Dumont fez diversas pesquisas, diversas descobertas, se dedicou de corpo e alma ao seu empreendimento, e quando viu que o avião que ele havia criado estava sendo utilizado para bombardear, ele não suportou e se suicidou. E o que ele fez de bom não conta? Era uma alma má? Não era uma alma má, mas ele não suportou ver o uso equivocado do seu invento. Então as almas inferiores são aqueles que são deliberadamente maus e gostam de ser maus. Qual é a consequência desse perfil psicológico? É que esses espíritos nobres, eles reencarnam na Terra não tão frequentemente. Eles não vêm com muita frequência à Terra. O reencarne deles é raro. Por quê? Porque eles não precisam reencarnar com tanta frequência. Ele vem num século, passa 500 anos, 800 anos, 1000 anos e reencarna de novo, porque eles vêm mais para dar um exemplo, refinar pequenas coisas que eles passaram. Então eles têm um reencarne raro.
Esses que são medianamente superiores, eles têm muitas coisas para resolver, porque às vezes a pessoa tem grandeza de um lado, mas tem muito defeito do outro. Já é uma alma nobre, mas adora falar mal dos outros, mas é uma alma dedicada. Adora falar mal dos outros, mas é uma alma que se dedica a uma causa. Eu vou dizer que ele não presta, ele presta, mas tem que resolver a parte que está pendente. Mas é assim, Esses espíritos, eles precisam retornar. Eles não podem vir tão raramente, porque eles têm muitos problemas a resolver. Então, eles reencarnam frequentemente na Terra. São almas que vêm com uma certa frequência para poder avançar no seu processo evolutivo. Os que são medianamente inferiores precisam vir à Terra também. Eles precisam vir, porque eles têm que se resolver. Eles têm que vir, e como eles são muito numerosos, é a população mais expressiva do planeta, eles também vêm com bastante frequência. Eles são muito frequentes na Terra. Eles desencarnam e reencarnam muito rápido, assim. Não é muito rápido no sentido de dizer assim, desencarnou hoje, amanhã já vem. Não, mas é porque eles têm encarnações com intervalos bem menores, porque eles precisam retornar. Eles precisam vir à Terra para continuar o processo evolutivo, até porque eles são muito problemáticos, eles têm que vir. Então, é lógico, por uma questão lógica, se os nobres vêm raramente, os medianamente superiores vêm frequentemente, os medianamente inferiores vêm muito frequentemente, está na cara que os inferiores só podem vir raramente também. Eles vêm raramente. Os inferiores vêm raramente, porque não dá para eles virem o tempo todo não, senão eles vão endoidar a Terra. Se a gente tiver todo o tempo um Gengis Khan aqui, nós estamos mortos. Ele tem que dar uma calma para a gente, né? Já pensou uma família com Rasputin, Átila, Gengis Khan, todo mundo filho de Stalin? Ia ser uma loucura. Isso é uma família espetacular. Você tem que diluir essas pessoas na história para que eles não produzam tanto prejuízo para a humanidade. Mas também não pode fechar a torneira deles virem, senão eles não têm condição de crescer. Em outras palavras, a gente gasta, de certa forma, uma parte da nossa humanidade para assegurar esses indivíduos que, como a gente não consegue resolvê-los, eles voltam. Eles voltam porque nós não conseguimos resolver o problema deles. E é exatamente sobre esses inferiores que eu quero falar hoje, não quero falar desse pessoal não. Esses inferiores, eles estão no mundo espiritual e vivem uma situação muito complicada, porque aqui essas entidades, elas podem ser muito autoritárias, muito violentas, muito tudo isso. Mas existem muitas delas que quando chegam no mundo espiritual, que se defrontam com o que fizeram, que quando se encontram com aquilo que realizaram, passam por um processo de culpa muito grande, porque nenhuma dessas almas inferiores é ignorante. Isso não são almas ignorantes, não são almas primitivas. Para que você seja um espírito mau, um espírito que é perverso, não pode ser uma alma tola. É uma alma inteligente, mas que a sua inteligência está ainda virada para o mal. Então esses espíritos, quando chegam ao mundo espiritual, uma boa parte deles cai num processo de culpa muito grande. Tem muitos que não, que permanecem ainda por um tempo, ainda duros, maus, perversos, como se a morte não tivesse levado esses companheiros ao encontro com a consciência. Mas uma parte deles, depois que passa esse período de manutenção da minha maldade, cai num processo de crise e experimenta uma dor, uma angústia, uma culpa, uma tristeza muito grande. E muitos até são perseguidos no lado do mundo espiritual por outros espíritos que eles prejudicaram e que os caçam, que os procuram para se vingar daquilo que fizeram. Quer dizer, algozes do lado de cá podem se tornar vítimas do lado de lá. E o que é pior,
Como o encarne deles não acontece com tanta frequência, eles passam muito tempo no plano espiritual nesse processo de sofrimento. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque não faculta ao espírito com muita rapidez um reencarne para que ele possa apagar o que ele fez, porque se essas entidades vierem com muita frequência, elas podem perturbar o equilíbrio da sociedade. Essa é uma parte da história, mas tem uma segunda parte da história. A segunda parte da história é que o Espiritismo nos diz que nesse momento a Terra atravessa um período crítico da sua história, no qual ela está se preparando para se transformar em um planeta melhor. Considera o Espiritismo que nós estamos caminhando na direção de uma melhoria do planeta. O planeta deverá passar por uma transformação em que a Terra passará a ser um lugar melhor. Só que, segundo o Espiritismo, isso não se dará por uma ação de graça divina. Isso se dará por um processo de melhoria dos indivíduos, do esforço de cada um para a construção de um mundo melhor. Então, o crescimento da consciência coletiva, o crescimento das preocupações com o outro, o crescimento da busca do autoconhecimento, o crescimento da preocupação com a ecologia, com o mundo, com tudo, são os sinais, são os indicativos das transformações que a humanidade está atravessando. E aí vem uma dúvida. Ora, se é verdade que a humanidade está passando por um processo de melhoria, não tem alguma coisa errada neste raciocínio? Porque a gente vê crescer a maldade e a perversidade, num período que está se falando que ela está melhorando, parece que ela está piorando. Porque a gente está vendo acontecer coisas que não se via antes. A gente se assusta com o noticiário, porque você enxerga a doutrina espírita dizendo, não, está melhorando. Eu assisto o jornal e digo, não, está piorando. Porque as notícias são desgraças. O que conta o Espiritismo? É que quando chega esse período de transição, é um período no qual essas entidades inferiores, elas vão perder a concessão de continuarem encarnando na Terra. Porque, ora, se o planeta melhorar, nesse planeta melhor, não haverá forma desses espíritos melhorarem-se, porque eles não vão ter como encarnar num mundo onde não existirá mais aquilo que lhes serve de combustível. Ora, se um mundo onde não exista guerra, encarna uma pessoa que tem esse instinto belicoso, ele vai ficar, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Ele não vai conseguir trabalhar a questão da agressividade, então ele precisa ter um outro local para crescer. Então a Terra não será mais. Isso significa dizer que, se nós estamos num período de transição, que não é um período de uma década nem de um século, isso é um período longo que se estende gradualmente, essas entidades estão em vias de perderem a oportunidade do retorno ao planeta. O que ocorre nesses períodos? Segundo aquilo que o Espiritismo diz, quando a gente entra num processo de transição, esses inferiores que estariam em condições de reencarnar raramente, a torneira deles abre. E em vez de vir pouco, vem muito. Aí faz sentido aquela música. Está tudo dominado. Está tudo dominado. Porque você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que abriu a porta do inferno. É mais ou menos isso mesmo. Uma série de entidades extremamente perturbadas e que há muitos séculos não tinham a concessão de reencarnar, porque isso poderia produzir um desequilíbrio social, vem. E quando esses espíritos vêm, eles vêm por dois objetivos. O primeiro objetivo é para que eles tenham a oportunidade de se desenvolver, porque de repente é uma chance que eu tenho de fazer com que esses espíritos se melhorem. E uma segunda razão pela qual eles vêm não é por eles, é por nós, porque nós precisamos do contato com eles para saber se nós somos realmente bons ou não. Porque se diante deles a gente tiver soluções que passem pelo amor,
e pelo desejo de pacificar as relações, é um sinal de que a gente está bem. Mas se a gente tiver aquele instinto bárbaro de devolver a eles aquilo que eles nos dão, é sinal de que a gente ainda está parecido com eles. Eles servem como elementos que produzem movimentos sociais que atraem os indecisos. Eles geram movimentos sociais que aqueles que não sabem se são bons ou se são maus, dizem assim, tá, eu gostei desse negócio. E aí você vê determinadas pessoas se ligando a algumas ideologias que você não acredita. Você, mas meu Deus, por quê? Existe alguma coisa que parece chamar essas pessoas. Não que elas sejam do mesmo tipo, não que elas sejam desse grupo dos inferiores, mas é porque elas se sentem atraídas por esses movimentos que parecem dar poder, e quando você vê, a humanidade foi colhida num grande processo de perturbação. Então na Terra hoje, o que é que nós assistimos? Nós assistimos a ebulição do planeta. O planeta passa por um processo que quem fica de fora olhando tem a nítida impressão de que eu tenho duas sociedades dentro de um mesmo espaço. Eu tenho uma sociedade puxando o planeta para frente, querendo que ele melhore, lutando por uma vida melhor para todos, e tem um outro grupo puxando o planeta para trás, puxando para aquele pior. Mas quem são esses, meu Deus do céu? Segundo a doutrina espírita, esses seriam essas entidades espirituais que, movidas pelos impulsos que têm, sem ter a compreensão sobre o que está acontecendo em termos espirituais, mas movida pelos seus impulsos, estão trabalhando em movimentos contrários ao processo de crescimento. Nem todos os espíritos que reencarnam lúcidos. Alguns reencarnam deformados, alguns reencarnam doentes, exatamente pelos compromissos espirituais que eles trazem, pelas lesões que produziram em si mesmos em função da sua própria história. E aí, o que é que vai acontecer com esses espíritos? A gente vai encontrar basicamente 3 perfis. Os que estão ainda endurecidos e que quando encarnam, eles se tornam pessoas que têm uma tendência de repetir as mesmas faltas. O cara reencarna e ainda pequeno, criança, o cara já está comandando o tráfico na favela. Com 12 anos o cara já está comandando, as pessoas já obedecem, mas ele tem 12 anos, mas ele é mauzinho. Ele é mauzinho. Determinados espíritos que são endurecidos e que renascem fisicamente saudáveis, mas com o coração ainda endurecido. Existe uma segunda situação no qual esses espíritos renascem doentes em função da história de vida que eles possuem, devido aos compromissos espirituais, reencarnam como entidades doentes. Irão enfrentar uma existência de doenças, para que essa doença dê a eles a condição de impedir que realizem os mesmos atos. Então muitos vão... Uma anomalia congênita, renasce com uma anomalia congênita. E existem aqueles que reencarnam como refúgio. O corpo, na verdade, é o refúgio do espírito. Imagine um espírito que no mundo espiritual está passando por um complexo de culpa, uma angústia, um desespero pela vida que ele fez, o que ele realizou, as pessoas que ele prejudicou. Ele gostaria muito de poder apagar, ainda que fosse por um tempo, as lembranças do que ele tem. Ele gostaria de se retirar de onde ele está, porque as suas vítimas o perseguem. Ele passa por um processo de perseguição muito violento. E nessas condições, o espírito também pode reencarnar para esquecer-se de si mesmo, para fazer um mergulho na carne, de maneira que ele perca o contato com aqueles que estão em seu redor. Qual é o resultado dessas coisas? O resultado é que esses espíritos endurecidos vão reencarnar normalmente. Eles estarão fisicamente saudáveis, mas sua conduta será muito diferente daquilo que a gente imaginava. O segundo grupo vai encarnar com uma doença, não necessariamente mental, vai reencarnar com uma doença física.
aonde ele tem uma limitação de locomoção, uma limitação de fala, uma limitação de alguma coisa. E aqui vale uma ressalva. Não quero que ninguém saia daqui com a informação de que se a pessoa tem uma deficiência física, eita, olha só, esse aí é espírito inferior. Isso aí não tem nada a ver. Doenças físicas, elas podem ser de 3 causas. Ou é uma expiação, ou seja, o espírito fez algo que não devia no passado e, portanto, hoje ele tenta se resolver e se reeducar, é uma possibilidade. A segunda possibilidade é uma prova, ou seja, ele tem uma limitação física porque não é uma coisa do ontem, ele renasceu e disse, não, eu gostaria de ter esse problema. Isso é uma possibilidade. Existem espíritos que pedem como prova determinadas deformidades físicas. Isso é possível também. E existe uma terceira situação, que é quando o espírito pede isso por missão. Eu quero deixar o exemplo para vocês do que é que eu posso fazer, mesmo com um corpo doente. Então, por exemplo, Irmã Dulce. Irmã Dulce, até onde se sabe, só tinha um pulmão. E ela não conseguia, por conta disso, dormir numa cama deitada. O grande sonho da Irmã Dulce era deitar numa cama e dormir tranquilamente. Ela dormia sentada numa poltrona. A gente dorme deitado e nem se dá conta de que isso é tão gostoso. O sonho dela era só dormir numa cama e ela não conseguia. Já o almoço dela, segundo diz, ela comia uma pera. Então pense você, dormir numa poltrona a vida inteira e almoçar uma pera, não dá, né? E a gente vai almoçar, pega aquele prato maravilhoso e não se dá conta. Ah, mas será que a Irmã Dulce só tinha um pulmão porque ela tinha um débito do passado, arrancou o pulmão de alguém no dente e por isso ela nasceu sem pulmão? Não necessariamente. Ela pode ser um espírito que disse, eu quero deixar um exemplo, eu quero deixar uma história que inspire as pessoas a terem histórias semelhantes no futuro. Então, é possível, não é, que a gente tenha pessoas que tenham um problema físico que pode ser expiação, pode ser uma prova que ela pediu sem ter vínculo espiritual nenhum, ou pode ser missão, eu quero deixar um exemplo. Já o refúgio no corpo não é uma doença física, são as doenças mentais. Para as doenças mentais não existe exceção. Toda doença mental, segundo o Espiritismo, é processo expiatório. Não existe, segundo as obras doutrinárias, espírito superior que diz, eu quero vir doente mental para deixar uma lição. Não. Se a doença é mental, é fruto de processo expiatório. Então, existem alguns espíritos que reencarnam na Terra e passam por esse processo das doenças mentais para que isso seja o seu instrumento de aprendizado. E agora, mais recentemente no nosso país, nós estamos experimentando uma doença, o Zika vírus, que promove, segundo aquilo que a ciência está dizendo, a chamada microcefalia. E segundo essa tese, é tudo muito recente, a própria doença. Eu quero dizer ao pessoal que está vindo pela primeira vez que a vela não tem nada a ver, tá? Deixa eu botar mais para cá. Então, as doenças mentais, elas são, segundo as obras espíritas, necessariamente uma vinculação com a questão expiatória. E aí, essa doença que está aparecendo hoje, que é o Zika vírus, é uma doença muito recente. Ela foi descoberta em 49. Em 1949 foi a primeira vez que se descobriu que esse vírus existia. E ele existia em macacos, não era em humanos. Numa região da África que chama Floresta Zika. Por isso que o nome dele é Zika. Por causa da floresta onde ele foi descoberto. Somente em 2007 é que se começou a perceber que o vírus havia aprendido a infectar humanos. É tudo muito recente. E agora ele está se alastrando pelo mundo todo. E ele representa uma grande ameaça para a humanidade, porque ele vai destruir a capacidade de reprodução da espécie humana. Porque se
ele se alastrar sobre a população da Terra, as mulheres grávidas terão filhos filhos com microcefalia e, consequentemente, com lesões mentais, que vai impedir que eles exerçam as suas funções sociais como nós gostaríamos. E isso pode ameaçar a sociedade. Nesse contexto, olhando pelo lado puramente materialista, a ciência tem proposto o abortamento das mulheres infectadas pelo Zika pela possibilidade de que as crianças tenham microcefalia. Ou até quando está comprovado, você faz uma leitura do líquido amniótico e diz, olha, a criança está com comprometimento. Eu posso fazer uma ultrassom e verificar a caixa craniana da criança e já ainda no útero dizer, ela é uma criança microcéfala. Então, portanto, não é nem uma hipótese, é uma situação real. Dentro dessa perspectiva, a sociedade brasileira já vem se mobilizando para que se faça a chamada mudança na legislação que se permita o abortamento das mulheres que tenham sido infectadas com a questão do Zika para exatamente impedir o nascimento das crianças microcéfalas. O Espiritismo não pensa assim. Porque o Espiritismo enxerga nessa microcefalia o refúgio que o espírito precisa. Então, se de repente uma criança nasce com um problema de microcefalia, para aquele espírito que ali encarna, há uma razão pela qual ele esteja ali. Olhando pela ótica materialista, meu Deus, vai ser um problema social. Meu Deus, essa criança não vai produzir nada, isso vai ser um peso para a sociedade. Então, para que vai criar um peso? Realmente, ele é um problema social, mas ele é uma solução espiritual. Ele é uma solução espiritual para a entidade que está nele. Porque o espírito que está ali dentro, que está enfrascado num corpo microcéfalo, está estabelecendo ali um refúgio, porque a doença mental vai desconectá-lo da sua relação com seus perseguidores, vai desconectá-lo da sua própria história. E, consequentemente, esse espírito perde o vínculo com seus perseguidores, perde o vínculo com a sua própria história, e ele tem como que um refrigério. É como nós que estamos assim muito perturbados quando acontece alguma coisa, a gente diz assim, fulano, vai dormir, você precisa descansar, para de pensar nisso, dorme, vai ser bom, amanhã quando você acordar vai ser melhor. Você dorme quando você acorda de manhã, você teve uma calma durante aquela noite de sono. Esse período de microcefalia, segundo o Espiritismo, seria um período de refúgio e de refrigério para o espírito que está em processo de perturbação. É uma maneira de esses espíritos inferiores encontrarem um espaço para retornarem à Terra e ficarem aqui durante o período que for necessário para que eles rompam o vínculo com aqueles que estão vinculados a eles e aí possam começar uma nova história mais à frente, se assim for permitido. Então, essa experiência, ela é muito positiva no sentido de ofertar a essas entidades a oportunidade de uma reencarnação, que parece improdutiva, mas que vai ser de uma valia extraordinária. Isso não significa dizer que o Espiritismo esteja dizendo que a gente não deve procurar a solução da doença, não deve combatê-la, não deve procurar de todas as formas lutar para que ela seja reduzida, eliminada. Não. Nós temos que lutar com todas as nossas forças. Só que os fins não justificam os meios. Não são todos os meios que são lícitos para se fazer alguma coisa que se quer. Para o Espiritismo, destruir a vida, não. Procuremos outras estratégias, pesquisa científica, a busca de uma vacina, o trabalho nosso que precisa ser feito em casa, de vasculhar os nossos quintais todo final de semana, olhar os locais que acumulam água, as calhas, os pneus, os vasinhos de planta, os ralos, todos os lugares, local onde cachorro bebe água, tudo aquilo que a gente tem ouvido na divulgação que é feita na mídia, para que a gente consiga fazer com que essas coisas possam ter solução. Mas eu não posso, no pretexto de defender a questão de uma sociedade melhor, atacar contra a vida daqueles que são nossos irmãos e que passam por um processo de microcefalia,
Muito mais ainda quando a gente tem a compreensão do mundo espiritual e percebe a extensão do que significa a oportunidade para essas entidades de ter um momento para que elas consigam renascer. É claro que essas questões que a gente está colocando, elas são voltadas para a situação que a gente está vivendo no momento presente. Mas é lógico que a gente vem de histórias e mais histórias sobre a questão das nossas próprias vidas e que lá atrás, nessa nossa própria existência, nós podemos ter feito algumas coisas que a gente de repente hoje se incomoda ou nem gosta de lembrar do nosso período de juventude. Muitos de nós experimentamos histórias relacionadas à questão da interrupção da gestação, não necessariamente vinculadas à questão da Zika, do Zika vírus em si. Mas quantos de nós estamos envolvidos nas tramas da gravidez interrompida? E para essas pessoas, o Espiritismo diz que existem muitas consequências. Muitas. Existe o reencontro dessas almas no futuro com os espíritos que foram vinculados e que, em princípio, não foram trazidos para a convivência doméstica. A chance de a gente se reencontrar, a chance de se redimir, porque o objetivo da lei é a educação do espírito. E entre as várias consequências que existem, uma delas é a maternidade abençoada, na qual aqueles que se comprometeram têm a oportunidade de se resolver pelo amor que desenvolvem dentro de si. Porque a lei de causa e efeito, ela não mede as coisas matematicamente. A misericórdia age junto com a justiça. Então, se eu cometi um delito lá atrás, porque o meu sentimento de paternidade ou de maternidade não era tão desenvolvido, se eu desenvolvi esse sentimento, se hoje eu sou diferente do que eu era, então eu consegui crescer. Então eu não preciso passar por uma pena tão dura se eu conseguir mudar a minha intimidade com relação aos novos aprendizados. Mas se eu permaneço no mesmo propósito, sentindo do mesmo jeito, aí a lei vai me alcançar de maneira menos misericordiosa. O que vai garantir a misericórdia ou não de Deus nas nossas vidas é fundamentalmente a relação que nós mantemos com aquilo que nos acometeu. Se eu no passado realizei algo que eu hoje me arrependo, mas eu sou diferente, a lei vai me alcançar de um jeito. A minha consciência vai me cobrar de uma determinada forma. Mas se eu fiz algo no ontem e eu ainda insisto hoje em ser do mesmo jeito que eu era no passado, eu estou congelado na mesma esfera de pensamento que eu tinha no passado. Então a tendência é que a lei me alcance de maneira a me despertar de forma mais dura. E aí, nesse mecanismo, ninguém pode hoje, com o conhecimento espírita que tem, querer medir com esse conhecimento as decisões que deveria ter tomado quando estava na adolescência, que não tinha o conhecimento espírita. Porque quando eu não tinha, a minha compreensão de vida era uma. Então não posso medir o ontem pelo hoje. Eu tenho que medir o ontem pelo ontem que eu tinha. E o conhecimento espírita hoje nos cobra mais, sem dúvida, mas nos dá uma capacidade de acerto muito grande. Porque hoje a gente pode acertar com muito mais proveito. E dentro dessa grande dinâmica que a relação familiar hoje apresenta, existem inúmeras estratégias que a lei se encarrega para promover a educação de cada um de nós envolvidos com a trama da questão da interrupção da gestação. Sendo que todas as experiências têm um único objetivo, a educação do espírito. O objetivo da lei nunca é punir ninguém. Deus não tem nenhum interesse de punir as pessoas. O objetivo é que a gente se eduque. Então, se eu descobrir que eu estava errado e eu refaço um novo caminho, eu automaticamente começo a perceber da lei o lado mais doce, mais terno, mais misericordioso que ela possui. E dentro dessa dinâmica, portanto, todos nós, independente de quem sejamos, mais cedo ou mais tarde, iremos enfrentar o término da nossa jornada, em que nós iremos enfrentar a morte e fazermos o encontro com a nossa consciência. E quando isso acontecer, nós iremos descobrir em qual dos 4 grupos é que nós estamos. Se nós somos das almas nobres e redimidas,
que iremos reencarnar só daqui a um tempo na Terra, porque já resolvemos grandemente os nossos dramas? Se nós somos as almas, de alguma forma, bondosas, que poderemos retornar com uma certa frequência e continuar o nosso processo no planeta? Se somos ainda das almas, o anjinho do pé torto, com dificuldade, com algumas deficiências, com muitas fragilidades, e que precisamos da reencarnação para crescer, e portanto vinculados à história da Terra, procurando uma oportunidade para renascer? Ou se nós, creio que não, mas será que nós estamos contados no grupo daqueles perversos, do grupo dos péssimos, daquele último grupo que estará do lado de lá, esperando ávido por uma oportunidade de renascimento, nem que seja num corpo mentalmente deformado, nem que seja num corpo que não me dê condição de me expressar, mas só para que eu possa vir à Terra, fazer um mergulho e entrar em silêncio dentro de mim mesmo, para, mergulhando na minha intimidade, começar a repensar a minha vida para fazer um caminho diferente. Se existir entre nós, encarnados ou desencarnados aqui, alguém desse grupo, eu tenho certeza que esse companheiro aceitaria uma reencarnação dessa forma, qualquer corpo que seja, desde que lhe desse a condição de retornar à Terra para continuar o seu processo de crescimento espiritual. É por essa razão que o Espiritismo se posiciona como sendo contrário a todo o processo de interrupção da vida, porque para as obras espíritas, o que é o bem? O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, quando preservamos a vida, estamos alinhados com a lei de Deus. Perguntas? No refúgio. O espírito que vem do mundo espiritual nessa condição perturbada e que volta ao mundo físico na condição de refúgio, quando ele desencarna, que ele volta ao mundo espiritual, ele teve a chance de fazer a desconexão. E aí facilita o processo de resgate e da discussão para que a pessoa volte a ter um novo rumo na sua vida. Não é garantido que ele vai mudar, mas é uma estratégia, é uma tentativa de fazer uma parada na pessoa para que ela volte de maneira diferente. É como, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está num lar muito conflituado, eu tiro aquela pessoa e levo ela para o spa. Ela fica 2 semanas retirada, pensando. Quando ela volta, nada garante que ela vai se equilibrar, mas ela tem muito mais chance de, voltando para aquele cenário, enxergar as coisas de maneira diferente. Essa é a proposta. Esses inferiores estão na parte inferior, lá em cima? Se os inferiores estão na parte inferior, lá em cima, o céu e o inferno estão dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Então não existe, marcada por Deus, uma região do mundo espiritual assim, ó, aqui é só espírito superior, tá? Aqui esse pedacinho que vai ser só para a entidade problemática. Não, porque o céu e o inferno está dentro do indivíduo. Agora, as pessoas que têm determinado padrão de comportamento costumam se reunir num lugar, assim é como na Terra. No barzinho, o pessoal vai só para lá, né? Ninguém obrigou, não, você vai para lá, para aquele local escuro e sujo. Não, a pessoa vai porque ela quer ir para lá, para os seus iguais. No mundo espiritual é igual, as pessoas vão para o local que se afiniza. Agora, se eles estão no umbral, não necessariamente. O umbral é um local de pranto e ranger de dente. No umbral estão as almas que choram, as almas que lamentam, as que gemem. Eles estão no outro canto, que chama trevas. As trevas é o lugar onde se odeia, onde se planeja o crime, onde se perpetra o mal e onde não estão os viciados, estão os viciantes, os que empurram a pessoa na direção do vício. Ali é que estão as almas perversas. E é de lá, quando eles entram em crise, que você retira para fazer o reencarne deles. Alguns podem ter saído de lá e ter caído no umbral. Outros podem ter vindo de lá, naquele psiquismo que estava numa tentativa de renascimento. Última pergunta desse jovem, de cabeça quadrada. Existe alguma causa espiritual que teoricamente tem surgido no Brasil e difundido pelo mundo, somente no Nordeste, teoricamente? Tem. Foi a Copa.
Foi a Copa do Mundo que trouxe o pessoal para o Brasil e aí sabia-se da possibilidade de que algumas infecções acontecessem durante o período que vem o mundo inteiro para um lugar só. Então, eles vieram para um grande encontro nacional com algumas possibilidades de infecção. E o Zika foi uma das consequências que a gente teve. E é por isso que aconteceu. Mas espiritualmente não temos nenhuma informação nesse sentido. Agora, sociológica foi essa daí. Se eu soubesse que vocês iam fazer tanta pergunta, eu tinha diminuído a palestra para a gente perguntar mais. Vou fazer isso na próxima vez. Fala, Silvia. Qual a posição da mãe? Sim, a mãe. Bom, a mãe, como ela não é uma doente mental, ela é uma mulher normal, pode ser uma expiação, uma prova ou uma missão. Eu posso ter um espírito recebendo uma entidade que tem uma doença mental como processo expiatório, porque ela tem uma história com ele, não sei qual, mas que ela está vinculada a ele. Pode ser uma prova em que ela diga, não, eu gostaria de recebê-lo. Pode ser. Ou como missão em que ela diz, eu quero dar um exemplo, eu quero mostrar como se faz. E aí é um espírito de grande evolução espiritual que aceita o outro. O que vai ser um indicativo disso? A nossa relação diante da prova. Quanto mais amor você tiver durante a prova, mais indica que você está num processo missionário. E quanto mais rejeição você tiver pela prova, mais isso é indício de um processo expiatório. Você acompanhou a palestra Zika Vírus, Visão Espírita, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 18 de fevereiro de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, na sede da Federação Espírita de Rondônia.